blog do Renan Rodrigues, o Coração Pulsante do Pará. O Coração Pulsante do Pará. Blog do Renan. Coragem e verdade. Levamos a essência da Amazônia para o mundo. Somos mais do que um blog. Somos uma voz calorosa em busca da justiça e da transparência. Aqui não há espaço para o silêncio. Não levantamos bandeiras, denunciamos o que deve ser exposto. Blog do Renan. Nossas palavras ecoam como o rio Amazonas. O blog do Renan Rodrigues é o seu portal para a realidade nua e crua. Um mergulho profundo no que deve realmente importar. Nossa história não reconhece fronteiras, pois a verdade não tem limites. O blog do Renan Rodrigues. Siga a gente no Instagram e YouTube, de Santarém, Pará, para o mundo. Está no ar o blog do Renan Rodrigues. O Coração Pulsante do Pará. Muito boa noite, muito boa noite. Está no ar o blog do Renan Rodrigues aqui na TV Patrulheiro. É uma felicidade muito grande estar hoje aqui, dia 19 de novembro, né? Novembro Azul. E o blog do Renan Rodrigues está de volta, né? A gente que passou uma temporada aí parado, política, né? Tá no tempo da política, mas agora estamos de volta ao vivo, trazendo informação, trazendo conhecimento para você. E hoje aqui a gente tem um convidado muito especial, né? Dr. Alberto Tolentino, que a gente vai estar aqui entrevistando ao vivo, tá bom? Então te liga aí, pega esse link aí, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no grupo da família, dos amigos, aonde der para você jogar, você pode jogar esse link aí, que você não pode perder, tá bom? Hoje o blog do Renan Rodrigues entrevistando Dr. Alberto Tolentino, falando, né? A gente está no mês de Novembro Azul, mês, né, mundial, né, da prevenção aí do câncer de próstata, tá bom? É para cuidar da saúde do homem, né? Nós sabemos aí que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens, né? Porque os homens é aquela coisa, né? Ah, porque eu sou homem, eu sou macho, eu sou aquilo e aquilo, aí não... dificilmente vai no médico, né? Dificilmente vai no médico, e muitas das vezes quando vai no médico só quando não tem mais jeito, né? E a gente está aí hoje trazendo aqui o Dr. Alberto Tolentino, tá? Para tirar suas dúvidas, se você tem alguma dúvida, né? Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, essa é a tua oportunidade, tá bom? A gente vai estar ligado aqui para responder, o doutor vai estar aqui para responder a sua pergunta, tá bom? Então você homem, você tio, você aí, você que está aí nos assistindo, tá? Aonde você estiver, na televisão, no celular, a gente está ao vivo, tá bom? Pelo YouTube, pela página do Facebook, tá bom? Pelo Instagram, tá? Pelo Instagram. Então sejam todos bem-vindos, é uma felicidade muito grande. Sintam-se todos abraçados por nós aqui, né? Nossa equipe aqui do blog do Renan Rodrigues, a TV Patrulheiro, tá bom? Mandar um grande abraço pro nosso diretor Ednei Silva, tá bom? Aqui da TV Patrulheiro. Também quero mandar um grande abraço, né, pro nosso prefeito, doutor Nélio Aguiar. Viu, prefeito Nélio Aguiar? Um grande abraço para você, que Deus possa estar abençoando imensamente a sua vida, né? Prefeito doutor Nélio Aguiar aí, que tá chegando aí no final do seu mandato, né? 8 anos. O homem trabalhou muito, né? Trabalhou demais. Aí vem mais uma gestão por mais 4 anos aí, né? Do Zé Maria Tapajós. E que Deus abençoe também imensamente, né? O Zé Maria Tapajós aí, que foi escolhido pelo povo, democraticamente, né? Pelo povo. E também a bênção de Deus, né? Que a Bíblia diz que todo aquele que está lá governando tem a bênção e a autorização, né, de Deus. Então que Deus abençoe imensamente o Zé Maria Tapajós. E para a gente começar o nosso programa, gente, eu tenho aqui uma folha aqui, você pode também pegar aí na sua casa, eu tenho uma folha aqui pra gente fazer uma reflexão, tá bom? Uma reflexão. Uma folha branca aqui eu tenho, tá bom? Uma folha branca. E nessa folha branca, eu vou escrever o que eu mais gosto, o que eu mais amo aqui
Eu vou escrever aqui nessa folha branca, né? O que é que eu mais amo? Eu amo a minha família. Eu vou escrever aqui a minha família, né? O meu filho, a minha esposa, né? O que você ama, você escreve aí. Né? Eu amo a minha família. Pode amar outras coisas, né? Eu amo a Deus, coloca aqui, né? Então a gente coloca nessa folha que tá branquinha, limpinha, a gente coloca aqui. Aí de repente, aqui você amassa essa folha, você começa a amassar ela, mas por quê, né? Eu escrevi que eu amo a minha família aqui. E amassei, tudo amassado aqui a folha, né? Eu amo a minha família. E jogo ela fora. Joguei ela fora. Mas por que eu joguei ela fora? Que eu quero dizer para vocês, especialmente para os homens, que é isso que vai acontecer se você não cuidar da sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você vai jogar o que você mais ama fora. Porque você vai morrer. E hoje aqui, como eu falei, nós estamos aqui, o Dr. Alberto Tolentino está aqui, ele vai falar, né, da prevenção, né, do câncer de próstata. Então, pense nas pessoas que você mais ama, né? Você não vai deixar de ser homem. Tem aquele preconceito, né? Tem um medo, você não vai deixar. Senão, o que você mais ama vai ficar, e você vai amassar e simplesmente vai jogar fora. Muitas vezes por causa de um orgulho, né? Então fica aí a nossa reflexão, tá bom? Fica a nossa reflexão aí para você refletir, tá? E o Dr. Alberto Tolentino já está aqui nos estúdios, tá bom? Eu vou chamar ele aqui, Dr. Alberto Tolentino. Dr. Alberto Tolentino, pode vir para cá. Grande Dr. Alberto Tolentino. Muito boa noite, tá bom? Você pode sentar aí, sente-se aí. Fique à vontade, tá bom, gente? Que uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, né? Santarém toda conhece, né? O Pará todo conhece. Dr. Alberto Tolentino, grande médico aí, que atua na nossa cidade, tem um grande profissional. E hoje o blog do Renan Rodrigues tem a honra, né, de receber aqui. Você pode se sentir à vontade, pode se apresentar. Bom, queria agradecer primeiramente ao Ronan essa oportunidade que você nos dá, né, para que a gente possa ajudar a população, né, do nosso município, de toda a região, para que ele possa ter esse cuidado que você falou muito bem, o exemplo que você deu foi fantástico, né, que quem ama cuida, né, então por isso que a gente coloca que tem que se cuidar, né? Então a pessoa, antes de amar qualquer pessoa, ela tem que se amar. Porque aquela pessoa que não sabe se amar, que não se ama, como é que ela vai conseguir amar outra pessoa? Né? Se ela não se ama a si mesma, a si própria. Verdade. Eu acho que o exemplo que você deu foi fantástico aí, tá? E estamos aqui à sua disposição para que a gente possa tentar esclarecer algumas dúvidas que os homens possam ter, né? E eu coloco não só os homens, porque as principais pessoas que levam o homem à consulta são as mulheres, são as esposas, as filhas, as netas que levam seus avós, né? Então são as mulheres que dão essa força justamente para que o homem se cuide melhor. Muito bem. Então Novembro Azul, né, doutor Alberto? A gente está no mês, né, mundial de prevenção, né, saúde do homem. E a gente vai falar sobre a próstata, né? Esse cuidado que o homem tem que ter, né? Assim, como é que o senhor pode dizer a prevenção? Sim. Bom, hoje, para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Urologia, né? Antigamente o homem tinha que começar a fazer seu exame, Renan, a partir de 40 anos de idade. Hoje não, ela deu uma folga maior para o homem. Ela coloca 45 anos de idade para aquele paciente que tem história na família de câncer de próstata, então ele começaria com 45 anos, mais precoce possível. E aquele que não tem história na família, ele começaria com 50 anos de idade. Então, com 50 anos, a grande maioria dos homens, aqueles que não tem história familiar de câncer de próstata, tem que começar o seu preventivo, né, de próstata. Aí você me perguntaria, como é que é esse preventivo da próstata? Como é que é feito? Então, basicamente, são 2 exames que você vai solicitar para o homem, para o paciente. Você vai solicitar o PSA, que todo mundo já conhece, os homens já conhecem, que é o da preferência deles, que é fazer só o exame de sangue. Mas só adiantando que só o exame de sangue não adianta, entendeu? Porque em torno de 15% de exames normais de PSA, o homem pode apresentar o câncer de próstata.
Então não adianta só você fazer, tá certo? O PSA. Você tem que fazer o seu PSA, que é o exame de sangue, acoplado a um exame de imagem ou ao toque retal. Então o exame de imagem, que é aquele mais comum, aquele mais simples, é o ultrassom transretal da próstata. Então ele vai fazer o exame de ultrassom transretal e vai fazer o PSA. Ou o toque retal e o PSA. Tá certo? Então, com esses dois exames, você já inicia a sua profilaxia, ou seja, o seu preventivo da próstata, né? Agora, caso um desses exames der alterado, aí você vai ter que partir para outros exames, tá? Então, se o ultrassom vier um nódulo, um carocinho, por que a gente quer fazer justamente o preventivo? Por que a gente tem que diagnosticar numa fase precoce? Porque aí o indivíduo diz pra gente, ele pode chegar para você e dizer, mas Renan, eu não sinto nada, por que eu vou fazer exame? Porque justamente o câncer de próstata, no seu início, ele não causa sintoma nenhum. Ele não vai causar nenhuma sintomatologia, porque ele começa na periferia da próstata. Então ele não dá sintoma. Quando ele for dar sintoma, é quando ele já está no estágio avançado. Então aí já pode ser tarde, como você falou, que ele procure a questão do médico. Então, por isso que a gente diz que tem que fazer o seu preventivo todo ano, para que, se diagnosticado alguma alteração, algum carocinho, algum nódulo, a gente possa pedir outro exame para que a gente possa chegar no diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Certo. Aí você falou aí do PSA, né, que é o exame de sangue. Isso. Que o paciente pode fazer. Só que só ele não é o suficiente. Tem que fazer ele, se der uma alteração, e fazer, né, o exame que é do toque, né? O toque retal ou o ultrassom transretal da próstata. Então tem que fazer os dois, né? Sim. Só sim, o de sim, sangue não tem. Não adianta. Então a grande maioria dos homens quer fazer só o exame de sangue. E só ele isoladamente não adianta. Porque a gente colocou que em torno de 15 a 30% desses pacientes podem apresentar o câncer de próstata com exame de sangue normal. Mas esse exame que é do toque, né? Que os homens têm o preconceito, né? Isso. É um exame aqui que dói, que você pode dizer, é um exame tranquilo. Não, é um exame tranquilo, é um exame que você faz em questão de segundos, né? Então você realiza o toque retal, é um exame em questão de segundos você realiza, tá certo? Mas, e também tem o ultrassom, né? Aqueles que preferem o exame de imagem, então você tem o ultrassom transretal, que é um exame também que é feito através do ultrassom, só que é por baixo também, pelo ânus, tá certo? Onde você vai poder diagnosticar também de forma muito segura se tem alguma alteração ou não na próstata. Certo, aí então começa de 45 anos nos casos de que já apresentou na família, né? Isso, então é genética. Então se alguém da família teve, gente, né? Então a dica é fazer com 45 anos, é isso, doutor? Isso, já com 45 anos ele tem a obrigação de já começar o seu preventivo. Aí quem não tem essa na família faz com 50, né? Isso, com 50 anos aí ele começa a fazer. Ou seja, já ganhamos aí 5 anos, que antigamente era 40 anos de idade se começava o preventivo. Hoje a sociedade viu que é mais tardio o aparecimento do câncer, então por isso se preconizou 45 anos e 50 anos. Mas existe a possibilidade de aparecer assim, no caso, num homem de 25 anos, de 28? Não, eu nunca vi, eu tenho 35 anos já de formado, né, atuando na área de urologia e nunca vi nenhum caso nessa idade. Mas já pegamos casos de 40 anos, 42 anos, 45, então já pegamos sim, acima dos 40, já pegamos casos de pacientes mais jovens, né, com câncer de próstata. Então nos pacientes mais jovens ainda não apareceu, né? Não, as chances não são aparece. mínimas, né? O mais comum no paciente mais jovem, Renan, é o quadro de prostatite, né? O processo inflamatório da próstata. Então esse é mais comum aparecer no homem mais jovem, tá? Então ele vai ter uma sintomatologia semelhante ao crescimento da próstata, aquele paciente que vai sentir dor na hora de urinar, ele vai sentir que estivesse trancando um pouquinho, vai ter vontade de urinar várias vezes durante o dia e também à noite, que é o que a gente chama de nictúria, né? Ele vai ter uma inversão do ritmo miccional, ele passa a urinar muito à noite, 4, 5 vezes à noite. Então isso é mais no jovem, que é mais um processo inflamatório do que um processo neoplásico.
básico do que um câncer, né? Então isso aí a gente faz tratamento clínico, né, simplesmente, e aí a gente vai tentar curar o paciente nesse sentido. O que, doutor Alberto Tolentino, o homem pode fazer para evitar, né? Para ele não ter futuramente, no caso, câncer de próstata, né? Bem, eu acredito muito, Renan, na questão do genoma, né? O cara já nasce carimbado, né? Para mim, eu acredito muito nisso, nesses estudos agora atuais. Você vê o exemplo da Angelina Jolie, que fez o estudo do genoma e mostrou que ela teria um câncer de mama no futuro. Ela foi lá e fez a retirada da mama, né? Então, para mim, eu acredito muito nisso. O indivíduo já nasce carimbado com genoma, dizer, ó, você vai ter um câncer de próstata. Só que o que acontece? O meio faz com que ele acelere esse aparecimento. Tipo o tabagismo, né? O cara que fuma, o cara que não tem um hábito saudável, né? Se alimenta com gorduras aí à vontade. Então, essa pessoa, ela tem uma predisposição ao aparecimento mais precoce do câncer. Mas não dizer que foi aquilo que causou o aparecimento. Então eu acredito muito mais hoje, com esses estudos que estão sendo feitos, com tudo isso, a gente acredita mais que o indivíduo já nasça carimbado. Você vai tem um genzinho aqui que diz que você vai ter câncer de algum local. E o que acontece? O meio faz com que esse indivíduo faça com que ele apareça mais cedo ou mais tarde, de acordo com o hábito de vida desse indivíduo. Eu creio que essa pergunta é a pergunta de muitos homens, né, doutor Alberto Tolentino? O homem, né, se der positivo, que ele tem, né, a doença, vai fazer o tratamento, ele vai perder a potência sexual dele? Como é que fica essa parte aí? Bem, nós temos que separar as duas patologias, né? Tem o câncer de próstata e tem a hiperplasia, né? Que às vezes quando você diz, vou operar a próstata, na sua grande maioria as cirurgias são para o crescimento que é normal. Todo homem tem esse crescimento, tá? De acordo com a idade, a próstata vai crescer em todo homem, tá certo? Só que alguns morrem antes dela chegar num tamanho que vai causar problema. Então é o que a gente chama de hiperplasia benigna, ou seja, não é câncer, é o crescimento normal da glândula que impede o indivíduo de urinar, que faz aquelas pessoas que estão com sonda, que tal. Então essa cirurgia para adenomectomia, para retirada só do adenoma, não causa disfunção sexual, tá? Então ela não leva à impotência do indivíduo, não causa isso. Já do câncer, tá certo? Você tem um índice mais elevado no pós-operatório de disfunção erétil, tá? Mas hoje, com o advento da prótese peniana, isso aí então já é curável. Se você ficar impotente devido ao câncer de próstata ter sido operado, você pode colocar uma prótese peniana e você vai manter relação normalmente pro resto da tua vida, entendeu? Então não vai ter problema quanto a isso, tá? Outra complicação que é mais comum também, que além da disfunção erétil, que também pode acontecer, só que é menor incidência, é a incontinência urinária, né? É o indivíduo ficar perdendo o xixi, tá certo? Por quê? Porque a próstata fica localizada bem acima de onde fica o esfíncter no homem, que é o que dá controle na urina do homem. Ele que controla, que faz com que o homem feche quando ele não tem vontade quando ele está com vontade de urinar, que ele não quer urinar, ele fecha ali aquele esfíncter e aí a próstata fica bem próxima a ele. E dependendo do tamanho do tumor, dependendo da localização do tumor, às vezes ocorre uma lesão desse esfíncter. E aí o indivíduo fica urinando, perdendo urina no pós-operatório. Mas nesses casos tem o clamp uretral e também tem cirurgias para se colocar um esfíncter artificial, entendeu? Então também tem solução. O esfíncter é um procedimento mais caro, entendeste? Mas o clamp uretral não, é mais barato, dá para o indivíduo usar, como se fosse um prendedor de roupa, ele coloca o clipe no pênis e quando tem vontade de urinar, ele solta aquele clipe, que aquele clipe ele faz uma pressão na uretra embaixo e impede que a urina fique saindo. Então, são as duas complicações mais comuns na questão da cirurgia do câncer de próstata. Por isso que a gente diz que quanto mais precoce for diagnosticado, ou seja, o tumor é menorzinho, é localizado, então você corre menos risco de ter que fazer uma cirurgia mais ampliada para tirar o tumor todo e com isso o risco dessas complicações diminui. Então, o pessoal em casa, que está em casa entender, então tem a possibilidade da próstata inchar, né? Ela vai inchar e
E não é tumor, é benigno, né? Isso. Aí só se torna tumor quando é maligno, né? Isso. Então tem essa possibilidade, ela incha, mas não é o tumor, né? Não é o tumor. Então, como a gente colocou, nós temos 3 doenças que a próstata pode ter. Uma, o câncer de próstata. Outra, a hiperplasia benigna, que é esse crescimento normal da idade do homem. E a prostatite, que é mais no jovem, que é mais um processo inflamatório. Então, o PSA, por isso que a gente diz também que o PSA sozinho não quer dizer muita coisa. Que o PSA, ele também aumenta. No caso da prostatite, ele pode subir. No caso da hiperplasia prostática grande, ele pode subir também. E no caso do câncer de próstata, ele pode subir. Então, daí que não é um exame que é fidedigno do câncer de próstata. Então, qualquer processo de alteração na próstata, de agressão a ela, o PSA pode subir, que é uma enzima produzida ali na próstata que, em qualquer fator de agressão a ela, ela sobe. Muito bem. Então, você que está chegando agora, nós estamos aqui entrevistando no blog do Renan Rodrigues, Dr. Alberto Tolentino, que é o nosso convidado de hoje, né? Nós estamos no Novembro Azul, né? Novembro Azul, que é o mês, né, para conscientizar o homem, né, a se cuidar da saúde. E aqui no nosso programa nós trouxemos hoje o Dr. Alberto Tolentino, que está falando da prevenção, né, do exame de próstata, qual é importante, né, para o homem. Então, Dr. Alberto Tolentino, a cura, né, para essa doença quando dá, né, que é o tumor, né, maligno, tem que ser diagnosticado, né, cedo, né? Isso. Cedo. Isso. 90% de cura quando ele é, né? 100% de cura. Se você diagnosticar numa fase precoce, que ela esteja simplesmente na glândula prostática, ali na cápsula, um nódulozinho, você tem 100% de chance de ficar curado, entendeu? Então, só as complicações, que é aquilo que eu lhe falei, que podem acontecer no pós-operatório. Mas a chance de cura, se você diagnosticar na fase precoce, você tem 100% de chance de curar esse seu paciente. Muito bem. Quero mandar um grande abraço aí para Sônia Pinto, que está aí ligado no blog do Renan Rodrigues aqui na TV Patrulheiro. Parabéns pela explicação, doutor Alberto. A gente tem aqui uma pergunta aqui, doutor Alberto. Nesse caso, tem algum tipo de prevenção que o homem deve ter? A pessoa colocou curumim, colocou aqui. Prevenção não existe, que é aquilo que a gente colocou. A prevenção é você fazer o seu exame anualmente, para que, se você seja uma pessoa que tem esse gene que vai gerar esse câncer de próstata, você diagnosticado de forma precoce, você consegue atingir a cura com a cirurgia. Então, por isso que a gente diz que a prevenção é você fazer o seu exame de rotina todo ano, a partir dos 50 anos, para aqueles que não têm história na família de câncer, e 45 para aqueles que têm história familiar de câncer de próstata. Aí outra pergunta aqui, doutor Alberto, deixa eu ver, tipo de prevenção, se tem outra forma de fazer o exame, né? Eu creio que seja o toque, né? Se tem outro jeito. Hoje a gente tem também, além do toque retal, além do ultrassom transretal, que são os exames mais baratos né, que a gente coloca, você pode também fazer uma ressonância prostática multiparamétrica, né? Só que, normalmente, a gente usa esse exame quando a gente já tem uma suspeita de câncer para ver o estado que se encontra esse câncer, se ele se encontra já invadindo as vesículas seminais, se ele já está fora da cápsula prostática, na gordura periprostática e periretal ali, da próstata com o reto, entendeu? Ou se já tem gânglios ali infartados, então é mais para estadiamento. Mas é um exame que custa mais caro, então por isso que a gente opta inicialmente da solicitação do PSA, do toque ou do ultrassom transretal da próstata. Muito bem. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Gracildo, que está aí na cidade de Oriximiná. Viu, Gracildo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe você imensamente. Deus abençoe o povo todinho aí de Oriximiná, tá? Ele tem uma pergunta, doutor. Após a pessoa pegar o câncer, tem outra opção sem ser a cirurgia? Ou só a cirurgia? Vê bem, para cura, normalmente você faz a cirurgia, tá? Agora, tem alguns colegas, algum grupo de colegas urologistas que, quando tem na fase muito inicial, dependendo da idade do paciente, eles optam por fazer o tratamento clínico, ou seja, expectante, através de quê? Você faz o bloqueio hormonal, que a gente fala. Por quê?
Porque o câncer de próstata, ele depende inicialmente da testosterona para crescer, do hormônio sexual masculino. Então, se você quer fazer apenas um tratamento paliativo, não é curativo, mas paliativo, você vai fazer um bloqueio hormonal desse indivíduo. Então, você faz ou a castração cirúrgica também, através da raspagem do testículo, que é onde se produz a testosterona, ou você faz através da aplicação de medicamentos, que vão atuar ali fazendo bloqueio hormonal. Então, existem esses tratamentos, sim, paliativos. Você tem outros tipos de tratamento também, através da colocação de pastilhas radioativas dentro da próstata, para que possa fazer. Agora, são tratamentos, como eu volto a dizer, mais caros, né? Então, que às vezes custam muito para o indivíduo, para que ele possa procurar para fazer esses tratamentos que são paliativos e não curativos. Agora, curativo, só mesmo a cirurgia, que você vai retirar o tumor todo e aí o indivíduo passa a ficar curado sem o tumor. Certo. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá bom, no blog do Renan Rodrigues. Compartilha nosso link aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem mais uma pergunta aqui, eu creio que você já falou no início, né? Mas ele disse que entrou agora. Mas desejo saber, os sintomas, qual é o tipo de sintoma, né, que acostuma se apresentar, né? Qual é os sinais? É aquilo que a gente falou no início. Os sinais, não tem sinal quando há início do câncer de próstata. Você vai imaginar que que a próstata em si, ela é como se fosse uma braçadeira em volta da uretra, tá? Então funciona como se fosse uma braçadeira, só que uma braçadeira grossa, né, em volta da uretra. O câncer de próstata, ele dá na superfície da próstata. Então, até ele atingir a uretra que está no meio da braçadeira, ela já tomou a glândula toda. Então, por isso que a gente diz que tem que fazer o preventivo independente de ter sintoma ou não. Na grande maioria, no câncer de próstata inicial, não tem sintoma, porque ele aparece na cápsula, ou seja, na periferia da glândula. Então, até ele atingir a glândula toda e atingir a uretra para causar fatores obstrutivos ali do paciente ter dificuldade para urinar, ter ardência para urinar, é quando ela já está totalmente tomada. Então, por isso que não se deve chegar nesse estágio, porque senão não vai ter muita coisa a se fazer, a não ser o tratamento que nós falamos anteriormente, paliativo. Vai ser através do bloqueio hormonal para impedir que esse tumor cresça mais, vamos ter que fazer uma raspagem ali por dentro do canal para que o indivíduo possa urinar melhor, né? Então, mas só que são tratamentos paliativos, não são tratamentos curativos, tá? Então o indivíduo vai ter uma melhor qualidade, mas não vai estar curado do câncer. Então por isso que a gente diz que o câncer de próstata não dá sintoma nenhum no início do seu aparecimento. Daí a necessidade de você fazer o seu preventivo todo ano, porque de um ano para o outro ele pode aparecer ali e a gente diagnosticando consegue curar você. Certo, então pelo que eu entendi, doutor, quando ele dá os sinais no caso de travar o xixi, de vir já o sangue, né? Tem aquela dificuldade para ejacular, já é estágio avançado. Isso, já é o estágio avançado do câncer não de é próstata. Sinal mais. Né? Não, já não tá, é início. Já é um estágio avançado, que aí você vai ter que fazer o que a gente chama de ressecção transuretral, RTU, é raspar a próstata por dentro para abrir o buraco para poder a urina passar, né? E vai ter que fazer ou a orquiectomia nesse indivíduo, que é a raspagem do testículo, ou o bloqueio através de injeções na barriga, de bloqueios hormonais ali para poder fazer, né? Às vezes a gente usa hoje, voltaram, né? Isso nós tivemos até, a doutora Calista fez uma palestra muito bem apresentável, que é a nossa oncologista clínica da cidade, e onde ela demonstrou que atualmente voltaram a usar, que era da nossa época, quando éramos residentes, então isso já tem um tempão, se usava muito o estrogênio, que ele por competição, ele ocupa os sítios da testosterona e não deixa a testosterona agir. Então se usava estrogênio nos homens para que eles pudessem não deixar o tumor evoluir através do bloqueio. Por quê? É um tratamento muito mais barato do que esses análogos que fazemos aí, né, que custam muito mais caro. Então, doutor Alberto, não tem jeito, né? A pessoa tem que fazer todo ano, né? Todo ano ela tem que fazer o exame para prevenção, né?
E isso não tem Não tem jeito, não né? tem jeito. Eu sei que o indivíduo quer fugir, só o de sangue, mas não tem jeito. Você tem que fazer seu exame preventivo todo ano para que você tenha a certeza que você está saudável, que você não tem nenhuma alteração que possa levar ao câncer de próstata. Então, gente, ó, é muito importante todo ano, se você, né, homem que está nos assistindo, você fazer o seu exame. Não ter, quando ele dá o sinal já é um estado avançado. Agora, quando é descoberto, né, no início, tem cura, né, tem como resolver o problema, né, doutor Alberto? Isso. Então, o que o senhor pode falar assim é porque o homem ele tem aquele preconceito, né, tem aquele medo. Como é por trás, né? Sim. Mas hoje, graças a Deus, aquilo que eu lhe falei, Renan, a gente tem a ajuda das mulheres. As mulheres são muito importantes nesse momento, apesar de estarmos falando da saúde do homem, mas a mulher é super importante nesse contexto, porque ela que é a responsável de levar o marido pela orelha para o consultório, a neta levar o vovô pela orelha no consultório, entendeste? Então a esposa, a filha levar o pai no consultório. Então hoje a gente vê que a mulher tem um papel muito importante em fazer com que o indivíduo, justamente como você fez a questão do papel amassado, a mulher que ama o seu marido tem que cuidar do seu marido, a mãe que ama o seu filho, a neta que ama o seu avô.